Então vamos lá. Boa noite, tem uma galera que está chegando ainda, né? E mais uma aulinha nossa de C. A gente já está caminhando para a finalização do curso, né? Hoje é dia 11, nós temos mais aula da semana que vem, mais aula do dia 25, que é a próxima semana, e na outra, que é ao final de setembro, já no início de outubro, nós temos a apresentação de vocês, tá bem? Então, eu espero que vocês estejam atentos ao projeto, já, né, elaborando com o grupo, conversando sobre isso, já implementando também, porque infelizmente esse nosso semestre foi um pouco conturbado, bem corrido, mas vai dar tudo certo. Beleza? Então vamos lá. Professora Gemiro, fique à vontade também se precisar ou se quiser me interromper aí, a gente vai seguindo. A aula nossa de hoje é sobre funções. Tudo bem? A gente já estava utilizando uma única função, na verdade, a estrutura de uma única função, mas nós já chamávamos várias funções para serem utilizadas dentro do nosso programa, dos nossos programas, né? Só que a gente ainda não viu como que é o funcionamento, como que nós podemos definir funções próprias, e é isso que a gente vai ver hoje, tá bem? Então, a gente vai começar a ver conceito e propriedades das funções. Na sequência, como que nós podemos criar novas funções dentro dos nossos programas. Além disso, depois de criadas nossas funções, como que eu faço para chamar essas nossas funções? E nós vamos ver que nós temos duas formas diferentes. A gente pode chamar as nossas funções passando variáveis ou valores, o que a gente chama que é por valor, que a gente vai ver que tem uma operação de cópia de valores na memória, e nós podemos fazer chamada de funções também por referência, que ao invés de a gente passar uma cópia do valor do parâmetro, nós podemos passar a mesma referência da memória. Com isso, a gente vai também já entrar em escopo de variáveis, que nada mais é do que o contexto de existência das minhas variáveis. E um pouquinho de recursividade, tudo bem? Que é uma característica que a gente pode trabalhar e desenvolver dentro das nossas funções. Então, vamos por partes. Então, primeiro, o que vem a ser as nossas funções? Que o nome às vezes assusta, a gente fica achando que é muito difícil, mas a gente já está trabalhando com isso. As funções nada mais são do que trechos de códigos. Então, são trechos de códigos que são colocadas em conjunto dentro de um segmento que a gente chama de função, tudo bem? E esse segmento, esse trecho de código, ele é identificado por um nome, que é o nome da função. Só que eu tenho algumas características em relação aos dados que eu preciso ou não passar para as minhas funções. Tudo bem? Algumas funções necessitam de valores para ela ser executada e outras não precisam. Elas conseguem executar o trecho de código que foi definido dentro dela sem precisar de outros valores. Tudo bem? Outros valores que não estejam dentro da própria função. Então, são trechos de código ou blocos de códigos, né, a mesma coisa, que podem ser invocados através de uma chamada. E essa chamada é realizada pelo nome da função. As nossas funções, elas executam um conjunto de ações, tudo bem? Normalmente a gente tem uma função criada com uma certa necessidade, e por essa necessidade eu tenho a definição desse trecho, desse conjunto de código, que vai desempenhar uma função. Com relação às funções dentro da linguagem C, que é uma linguagem que trabalha segundo paradigma estruturado, elas permitem um reaproveitamento do código. Aí vamos parar um pouquinho aqui para a gente analisar de que forma eu posso reaproveitar o código através das funções. Imaginem o seguinte, eu quero, por exemplo, criar um programa que, em várias partes do meu código, eu quero realizar uma mesma função, ou seja, eu quero realizar um mesmo conjunto de ações. Ao invés de a gente ficar repetindo o código várias vezes, quando tem a necessidade de realizar aquela ação, nós podemos simplesmente definir uma função e toda vez que aquela funcionalidade tiver que ser executada, eu não repito o código. Agora eu chamo pelo nome da função. Tudo bem? Além disso, além desse reaproveitamento, a gente tem também a modularização do código.
Por quê? O nosso código tende a ficar mais organizado, porque eu consigo dividir em partes diferentes, cada parte com uma funcionalidade diferente, com uma responsabilidade diferente. Tudo bem? E depois de a gente definir a nossa função, nós podemos fazer a chamada, o que é chamado também de invocação de função, quantas vezes eu quiser. Ou seja, se eu quiser chamar apenas uma vez, ou se eu quiser chamar 100 vezes a função dentro do meu código, nada me impede de fazer isso. Ela tem que funcionar da mesma forma. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Maravilha. Então, vamos seguir para frente. Olha só. Já desde as nossas primeiras aulas, essas duas funçõezinhas estão bem presentes, né? Printf, scanf. Sem perceber, a gente já estava fazendo utilização de funções. O meu printf e o meu scanf são funções. Essa minha função printf tem a responsabilidade de receber um dado, que pode ser no formato de uma mensagem já formatada, ou então uma sinalização de que precisa puxar um dado de uma variável, e quando ela é executada, ela pega essa mensagem, monta a mensagem e apresenta no console, apresenta no monitor. Tudo bem? Então, é uma função que tem a responsabilidade de apresentar uma mensagem para o usuário, apresentar uma mensagem na tela. Por outro lado, o scanf faz a operação inversa, mas continua sendo uma função. É uma função que faz a leitura de dados, que eu preciso definir o tipo, né, nesse primeiro parâmetro, nessa primeira informação, e através do teclado ele consegue obter esse dado e armazenar em uma variável. Tudo bem? Desde que a minha variável esteja criada. Então, nós já estamos utilizando funções. No caso do printf, nós temos um número variável de dados que nós passamos dentro da função. Eu posso passar só um dado dentro das aspas, ou eu posso ainda colocar um vírgula aqui e passar, por exemplo, um x. Tudo bem? Então, eu passei de um dado para 2 dados dentro da minha função. No caso do scanf, pode também, né, ser número de parâmetros variáveis, mas como padrão nós temos 2. O tipo do valor que vai ser lido e depois o local onde vai ser armazenado aquele valor. Tudo bem? Estou fixando nisso porque é importante também para a gente começar a perceber quais são as variáveis, quais são os atributos que a gente passa para dentro das nossas funções. E uma outra funçãozinha como exemplo, que daí tem várias, né, em relação às nossas strings, é o strlen, que é responsável por retornar o número de caracteres de uma string. Nesse caso, ele tem um dado fixo. A gente precisa sempre passar aqui dentro dos parênteses o nome da variável que possui armazenado dentro dela a minha string. Tudo bem? Então, a gente continua tendo uma funçãozinha. A gente fez uso do printf e do scanf quantas vezes a gente precisou, certo? Conforme a nossa necessidade. Da mesma forma, o strlen poderia ser chamado várias vezes, ok? Então, nós temos que cada uma dessas funções, ela possui um protótipo. O protótipo é como se fosse a assinatura da minha função, ou seja, qual é o nome, e o nome tem que ser escrito exatamente no formato como ela foi definido. Como exemplo aqui, o printf. Se a gente trocar as duas letrinhas finais, o T e o F de lugar, vai dar erro de compilação. Tudo bem? Porque eu não consigo reconhecer qual é a função que está sendo chamada. Então, ela tem um protótipo já no nome e tem um protótipo também em relação se ela precisa receber um dado ou se ela não precisa, quantos dados ela precisa receber, que tipo de dado ela precisa receber. Tudo bem? E, além disso, né, no protótipo dela, na definição dessa função, eu posso definir que a minha função pode ou não devolver algum valor. E o que vem a ser isso? Esse devolver, retornar um valor. Se a minha função é executada e depois de executada ela não devolve nenhum valor, nenhuma informação, eu digo que eu posso até chamar ela de procedimento. Tudo bem? Então, ela faz a execução, finaliza a execução e não devolve nada, ela não responde nada. Mas vamos analisar, por exemplo, o strlen. Quando a gente chama essa função, ele retorna um valor para mim, que é justamente o tamanho da string.
Então, essa minha função strlen, ela tem um retorno. Ela é uma função que faz um return, ele dá uma resposta. Tudo bem? Com relação ao printf e scanf, ele pode ser chamado de um procedimento. É um procedimento de escrita na tela, então executa a escrita na tela e não me devolve nada. Da mesma forma, o scanf, ele faz a leitura de dados e no final ele não precisa me responder nada. Eu já sei que o dado está armazenado na variável. Tudo bem? Bem, essas que a gente conversou, printf, scanf, strlen, nós temos o strcpy, strcmp, são funções que já foram definidas em uma biblioteca. Então, por isso que lá em cima, na definição do nosso programa, a gente coloca o include, stdio.h, que é do printf scanf. Depois, se eu for utilizar as funções de string, a gente precisa colocar o include string.h. Só que, além dessas funções que já foram definidas em alguma biblioteca, nós podemos também definir as nossas próprias funções. E para isso, nós temos um modelo de declaração. Tudo bem? Que é justamente esse modelinho aqui. O que eu preciso fazer, então, quando eu quiser definir uma função? Primeira coisa, essa declaração de função geralmente vem antes da main. Por quê? Porque geralmente também essas funções vão ser chamadas dentro da main. Nada me impede de chamar uma função dentro de uma outra função que não seja main. Mas a gente acaba fazendo a chamada de pelo menos uma, porque a main é a principal, então é a partir dela que o nosso programa vai ser executado. Tudo bem? A gente já vai ver isso na prática. Então, beleza, vou colocar antes da main, mas como que eu faço a definição de uma função? Primeira coisa, eu preciso pensar se a minha função vai devolver algum valor ou não. Se ela não precisar responder nada, eu vou definir esse tipo de retorno como void. Hoje a escrita tá pior, pessoal. Minha canetinha estragou aqui. Aí eu tenho que escrever com a mão direita, não é meu forte, mas vamos lá. O tipo do retorno é void. Olha só que agora esse tipo faz sentido. Não fazia sentido para a gente declarar variável, mas no contexto de funções ela faz, porque eu estou dizendo que a minha função retorna nada. Tudo bem? Ou seja, não retorna, né? Não tem nenhum tipo, não tem nenhum retorno. Ela executa e finaliza. Bem, então, e se não for void? E se eu quiser fazer um processamento e devolver o inteiro? Aí eu defino aqui o meu int. Se for float, defino float. Se for, por exemplo, eu vou retornar uma estrutura que eu criei já no meu programa. Eu posso colocar o nome dessa estrutura aqui, da minha struct. Tudo bem? Então, eu tenho tipo de retorno, então eu defino o que ele vai retornar no final, e depois eu preciso dar um nome para a minha função. Se a minha função é responsável por realizar, por exemplo, uma soma, obviamente eu vou colocar o nome de soma. Para quê? Para que eu consiga identificar qual é a funcionalidade da minha função. Tudo bem? Se for fazer a multiplicação, eu vou dar o nome de multiplica, multiplicar, multiplicação, alguma coisa que faça sentido. Tudo bem? Bem, aí na sequência, então, eu tenho o tipo do retorno já defini, o nome da função já defini. Entre parênteses, a gente precisa definir o conjunto de dados que essa minha função precisa ter conhecimento. São dados que foram definidos fora da função, só que ela precisa conhecer para conseguir executar a função dela. Por exemplo, se eu precisar passar para a minha função um valor que é um inteiro, que foi definido fora dela, por exemplo, eu vou colocar aqui, nossa, Deus, tá difícil, deixa eu voltar. Um inteiro A, por exemplo. Tá. Eu definiria aqui um int e poderia dar um nome de A. A gente vai ver que esse nome aqui é só um codinome, na verdade. Se, por exemplo, a minha função tiver que receber um int A e um float B, eu coloco int A, vírgula, então ela vai receber o primeiro parâmetro é o inteiro, e o segundo vai ser o tipo real. Então, float... Tá difícil, gente. Float x, por exemplo. Então, estou definindo que essa minha função, para ser executada, precisa receber dois valores. O primeiro é um valor inteiro e o segundo é um valor real. Tudo bem? Se a minha função não precisar de nenhum desses parâmetros, só um detalhe, pessoal, de qualquer forma tem o abre e fecha parênteses.
É uma certa identificação de que aquele nome identifica uma função e não uma variável. Tudo bem? Fechei o parênteses, então, e aí a gente abre chaves. Abre chaves é que eu tenho o fecha chaves, né? Dentro dessas chaves, do contexto dessa chave, eu posso chamar de tudo isso daqui de contexto ou escopo da minha função. Tudo bem? E é aqui que eu defino o que minha função faz. Então, falo que vai receber o A e soma mais um, depois vai verificar se o valor de float, não sei, a gente faz qualquer manipulação. Se a gente definiu que aqui é void, ou seja, ele não retorna nada, eu não preciso colocar o retorno. Caso a gente defina que aqui o tipo do retorno é diferente de void, obrigatoriamente eu tenho que colocar return e algum valor. E o ponto e vírgula. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Maravilha. Eu já vou compartilhar com vocês a tela do CodeBlocks, que eu acho que é melhor, né? Do que eu ficar falando e a gente não vê nada na prática. Então vamos lá. Olha só. Nós temos aqui então a estrutura básica do nosso programa em C, que vocês já estão carecas de saber, né? A gente está acostumado com essa estrutura. Se a gente der uma olhadinha na main, ela é uma função. Por quê? Eu tenho aqui o meu int que define que a minha função, que tem o nome main, vai retornar um inteiro. Tudo bem? Então, eu tenho o tipo de retorno, o nome da função, que é main. Essa main é uma função, é como se fosse uma função especial, né? Porque eu sei que é a partir dela que o meu programa começa a ser executado. Então, mas ela tem um nome, então retorna int, o nome é main, não tem nenhum parâmetro, não precisa de nenhum parâmetro para ser executado, e eu tenho as chaves. Por que obrigatoriamente eu tenho return 0 aqui? Porque eu não estou dizendo que retorna o inteiro? 0 não é inteiro? É justamente por isso. Se a gente colocar o nosso programa para ser executado com return 7, ele vai funcionar da mesma forma. Tudo bem? Eu só preciso garantir que na frente do meu return tenha um valor inteiro. Tudo bem? E aí, tudo que a gente coloca aqui, se a gente colocar um printf, depois um scanf, depois a gente tem declaração de variável, tudo isso vai ser executado dentro da main. Tudo bem? Mas a gente vai começar definindo uma função antes da main. Olha só, uma função bem simples. Eu quero fazer uma função que receba dois valores, não, que receba um valor inteiro, e essa minha função vai dizer se aquele valor é par ou se aquele valor é ímpar. Tudo bem? E eu vou fazer de duas formas diferentes aqui. Primeiro, sem retorno, então ele não vai retornar nada, e depois com um retorno. Daí ele vai retornar, não sei, a gente faz uma codificação 0 ou 1 para falar que é par ou ímpar. A gente pode retornar um caractere, P para par e I para ímpar. Tudo bem? Mas vamos por partes. Então, olha só. Como eu vou fazer a utilização da minha função aqui dentro da main, então eu vou definir ela antes. Então, eu vou definir aqui uma função para verificar se o valor é par ou ímpar. Só comentei aqui. Depois eu coloco esse arquivo para vocês no Moodle. Primeiro, eu vou dizer que, olha, a minha função vai executar alguma funcionalidade, mas ela não vai retornar nada. Então, ela não vai devolver nenhum valor. Tudo bem? Definir como void. Eu preciso agora de um identificador para minha função. Aí, pessoal, é a criatividade. Contanto que não tenha espaço, que respeite a diferença de maiúsculo e minúsculo depois na chamada, não utilize caracteres especiais, são as mesmas regrinhas de variáveis. Tudo bem? Eu vou chamar ela aqui de verifica a ímpar. Bem, então, uma função que vai verificar, vou deixar aqui como uma ação, ele vai verificar para o ímpar. Então, já dei o nome, tipo de retorno, nome da minha função. Agora, eu preciso definir se ele precisa receber algum valor ou não. Nesse caso, quando eu for chamar a minha função, essa minha função verificar para ímpar, eu vou passar um valor e esse valor vai ser analisado. Tudo bem? Então, aqui dentro dos meus parênteses, eu preciso definir que obrigatoriamente tem que ser inteiro, né? Para a gente não ter parte quebrada de resto
resto não, de resultado da divisão, e eu vou chamar esse valor, eu poderia chamar de qualquer coisa, pessoal, vou chamar ele aqui de x, tudo bem? Então, olha a carinha da minha função. Não retorna nada, é void, o nome é verificar é par ímpar, e ele recebe apenas um parâmetro, e esse parâmetro é do tipo inteiro, ok? Dentro das chaves agora, eu vou fazer toda a lógica, eu vou implementar a lógica para realizar a função a que a minha função se propõe. Ou seja, eu preciso verificar se é par ou ímpar. Tudo bem? Então, vou colocar aqui um if. Se o meu x, quando eu fizer a divisão por 2, for 0, eu já vou colocar direto aqui. Com printf, e vou dizer que é par. Barra n, para não ficar feio. Se não, ou seja, se o valor da divisão, o resto da divisão for diferente de 0, eu vou dizer que é ímpar. Pronto, defini minha função. Uma função simplesinha para verificar se é par ou ímpar. Tudo bem até aqui? Deixa eu voltar um minutinho para ver se estão quietinhos. Bem, se eu colocar esse programa para ser executado, não vai acontecer nada. Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês. Vocês não estão vendo, né? Só um minuto. Tá dando para vocês verem? Eu coloquei para rodar. Maravilha. E ele só colocou que dá de resultado quando a gente não tem nada na main. Só falou que ele foi executado e se eu digitar qualquer tecla, né, ele vai sair. A recursividade. Aí vocês vão entender hoje por que é a recursividade. Deixa eu voltar no Code Blocks. Por que não está executando nada? Não falei para vocês que a main é uma função especial, é a partir dela que todo o nosso código começa a ser executado, ou seja, ele é o ponto de partida. Mas vamos entender o porquê. Vocês estão vendo que agora nós temos, além da main, mais uma função? Se eu colocasse para rodar aqui, sem ter a característica da main, que é a função principal, o nosso programa poderia ficar confuso. Nossa, mas espera aí, eu tenho duas funções. Você quer que eu execute as duas? Ou é uma só? Mas se for as duas, qual que eu faço primeiro? Por isso, tem uma padronização, e isso acontece em todas as linguagens, e acaba utilizando a main mesmo, eu não sei se todas, mas a maioria, que nós temos uma função de partida, que é a função principal, que é caracterizada pela main mesmo. Tudo bem? Se eu quiser, agora, dentro desse meu programa, executar o meu verifica par ímpar, eu preciso fazer a chamada aqui. Tudo bem? E aí vem a questão, como que eu faço a chamada? Como que eu faço para ser executada essa minha função? Ela não tem um nome? É justamente através do nome que eu chamo. Então, eu vou chamar o meu verificar par ímpar, só que, olha, está até mostrando para mim no compilador. Para essa minha função ser executada, eu preciso passar aqui dentro dos parênteses algum valor que seja inteiro. Então, eu posso passar direto aqui, por exemplo, 6. É um valor inteiro. Ponto e vírgula, vou colocar para rodar. Tá pequenininho, né? Eu não consigo aumentar essa tela. Tá dando para vocês enxergarem mesmo de tiquinho assim? Tá, maravilha. Natália, o return está igual a 7, mas você viu que ele funcionou da mesma forma? Porque o 7 ele é um inteiro, então ele continua funcionando. Tudo bem? Até deixei de propósito ali mesmo, para vocês verem que não dá diferença nenhuma. Só que tem um certo padrão, né? De a gente coloca o return 0 ali para deixar padronizado. Tudo bem? Então, olha só. A gente fez a chamada da nossa função de verificar par ímpar com o valor 6. E ele já deu o retorno para mim, que é par. Se a gente voltar para o Code Blocks e passar, por exemplo, o valor 9 e colocar para rodar de novo, ele já devolveu para mim que é um valor ímpar. Por quê? Ele está executando a mesma função, só que agora o valor associado a x foi diferente. Antes era 6, agora é 9. Tudo bem? E poderia ainda fazer diferente. Ao invés de passar o 9 aqui, eu vou passar um
uma variável que vai ser o nome de valor. Tudo bem? Vou criar aqui um int valor, e ao invés de já atribuir um valor, eu vou pedir para o usuário. Vou colocar um scanf rapidinho aqui, vou ler o valor dentro de valor, e depois de lido, eu estou passando esse valor como parâmetro da minha função. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ele está esperando que eu digite algum valor, vou dar o valor 13. Tudo bem? E ele já deu para mim que o valor é ímpar. Só que vamos entender o que está acontecendo aqui também. Nós temos duas funções diferentes. Eu tenho verifica par, onde o escopo dela está dentro dessas chaves, ou seja, o contexto das variáveis da minha função verificar par ímpar é definido pelas minhas chaves. Dentro da main, que é uma outra função, eu também continuo tendo um escopo, que agora é definido dessas chaves até essas chaves. Tudo bem? Então, essa minha variável valor, ela não está criada, ela não foi criada dentro do contexto da main. Eu digo que essa minha variável, ela é local da main. Tudo bem? Ou seja, ela foi definida dentro do escopo da minha função main. Ok? Tá, mas daí o que está acontecendo, né? Porque aqui é valor, aqui é x, e aí, o que acontece? Vamos entender. Nós criamos uma variável que tem o nome de valor, fiz a leitura de valor, e aí a gente chamou a nossa função. Tudo bem? Função verificar par ímpar. E estou passando o valor aqui. Só que quando a gente vai ver a definição desse verificar par ímpar, a gente não passou aqui int x, o que realmente, o que de fato acontece na memória. Esse valor, que no caso eu dei ali como exemplo o valor 13, ele vai ser copiado para dentro de uma outra variável que agora tem o nome x e vai receber o valor 13. Só que o que eu quero que vocês percebam nesse caso? São duas variáveis diferentes, mas são duas variáveis diferentes que possuem o mesmo valor, o mesmo número, tudo bem? O mesmo conteúdo de variável. O valor continua sendo valor, o x ele vai valer só dentro do contexto, do escopo dessa minha função, então eu estou analisando através de x e não através de valor. Quando eu finalizo a função, ou seja, quando estiver nessa próxima linha aqui da main, o meu x deixou de existir. Tudo bem? E ele nem precisa existir de fato, porque eu já fiz a manipulação que eu queria, agora tenho mais um local de memória livre para ser utilizado para outra coisa. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se está tudo bem mesmo. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo. Maravilha. Então, olha só. Agora, então a gente já viu várias coisas. Definir função. Na verdade, a gente definiu um procedimento, né? Porque ele não tem retorno nenhum. Mas já vimos também um contexto de variáveis. Tudo bem? Que é o escopo de variáveis. Só que a gente podia definir essa função diferente. Vou fazer o seguinte. Eu não quero mais que a minha função, que vai fazer a mesma coisa, não devolva nada. Eu quero que ele devolva um char. Tudo bem? Ele vai devolver um char. P, se for par, e se não for, ele vai devolver um i. Então, o que eu teria que modificar aqui? Se a gente deixar desse jeito, ele não vai dar um errinho aqui. Se a gente colocar para compilar, ele vai dar problema. Ele vai dizer que a nossa função... Deixa eu ver se aparece aqui... Nem está aparecendo, mas ele vai dar problema porque a gente definiu a nossa função agora esperando que ela devolva alguma coisa, ela não está devolvendo nada. Tudo bem? Então, eu preciso colocar aqui. Eu tenho dois retornos possíveis. Eu posso fazer um return de P, caractere P para indicar que é par, ou então fazer um return do meu caractere I, se for ímpar. Tudo bem? Até aqui, então, agora a gente tem o return. Só que daí, nesse formato, a gente precisa fazer a chamada agora na main de uma forma diferente. A função continua fazendo a mesma coisa, só que agora ela funciona de uma forma um pouquinho diferente. Ela faz a verificação e retorna para mim um identificador para eu verificar se é par ou ímpar. Tudo bem? Então, o que eu preciso fazer agora? Essa minha função, ela me dá um resultado, ela me dá uma resposta.
Então, eu vou ligar essa resposta com alguma variável, por exemplo, vou chamar de resposta mesmo. Porque essa minha resposta tem que ser char. Deu para vocês verem a diferença? Antes, isso aqui não era necessário, nem tinha como, né? Porque ele não retornava nada. Como agora a função retorna alguma coisa, eu preciso ligar o retorno em alguma variável. Então, estou dizendo aqui, olha, o meu char, resposta, que é minha variável, recebe a resposta dada por essa função. E depois a gente pode até fazer um printf aqui, vou colocar resposta igual 1% C, que é um caractere, e vai ser o meu caractere resposta. Vamos colocar para rodar. A mesma coisa, agora vai ser o 12. Resposta igual a P. Se a gente colocar para rodar de novo agora com outro valor, 99. Resposta igual a I. Tudo bem? Só está me dando uma sinalização. P para par e I para ímpar. Ok? De boa. Vocês estão de boa, tá maravilha. Tá bem. Então, até aqui está tranquilinho. O básico de função a gente já sabe. Mas agora eu vou colocar um certo probleminha aqui. Olha só. Eu vou criar uma outra função aqui. Essa minha função para, vou chamar, vai ser uma função para atualizar a idade de uma pessoa. Então, função para atualizar o valor da idade de uma pessoa no aniversário. Vou fazer de 1 em 1. Bem, eu vou definir isso como um procedimento. Vou colocar um void aqui. Um void, e eu vou chamar de atualiza idade. Tudo bem? E aqui dentro ele vai receber um inteiro também, que vai ser a idade atual da pessoa. Ok? Para eu atualizar essa idade, considerando que a pessoa acabou de fazer aniversário, se ela tivesse 10 anos, ela tinha que agora ir para 11 anos. Se tiver 72, vai para 73, e assim por diante. Tudo bem? Então, eu poderia fazer simplesmente aqui a idade que eu estou recebendo como parâmetro, mais. Ou ainda, idade igual a idade mais 1. A mesma coisa. Tudo bem? Ok, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu vou colocar essa partezinha como comentário. Na verdade, eu vou colocar a minha inteira como comentário. Porque aí fica tudo no mesmo arquivo. E daí depois vai para o Moodle para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, dá para dar uma verificada. Então, outra main aqui. Lembrando, pessoal, que a gente não pode ter dentro de um mesmo arquivo 2 mains diferentes. Senão eu tenho 2 principais e no final das contas ninguém é principal. Certo? Olha só. Vou definir um int aqui, que vai ser a idade da Ana. Vou fazer uma leitura. Essa leitura vai ser 1% de idade da Ana. E a Ana acabou de fazer aniversário. Então, a gente precisa incrementar a idade dela, certo? Vou chamar minha função pelo nome. Então, é atualiza idade. Atualiza idade. E a idade de quem? A idade da Ana. Tudo bem? Eu vou colocar 2 printfs aqui, só para vocês verem os valores. Então, eu vou colocar idade da Ana antes do aniversário. Vai ser um inteiro. E esse inteiro vai ser a idade da Ana. Então, /n, para não ficar feio. E depois vai ser o mesmo printf, né? Só que agora, a idade da Ana depois do aniversário. Só que a gente está passando a própria variável para ser atualizada, certo? Vamos ver o que vai acontecer. A idade da Ana é 23. Olha o que está acontecendo. Ele está colocando para mim que a idade da Ana antes do aniversário é 23. Tá certo? Foi o valor lido. Só que o próximo printf, ele está colocando a idade da Ana depois do aniversário continua sendo 23. Peraí, a gente fez alguma coisa errada na nossa função? Vamos olhar. Mas peraí, eu estou fazendo a idade. Vou fazer o seguinte, só para a gente testar. Idade da Ana vai ser depois do aniversário, só que eu vou colocar aqui dentro da função. Só que dentro da função,
o nome desse valor, o nome dessa variável não é a idade da Ana, é a idade, certo? Tudo bem? Se eu tentasse colocar a idade da Ana aqui, vai dar erro. Vou colocar para vocês, para rodar para vocês verem. Ele já deu problema, por quê? Ele está colocando aqui para mim, ó, tem um erro. Idade da Ana não foi declarado. E realmente essa variável não existe naquele contexto. Não existe nesse escopo. Tudo bem? Existe só no escopo da MEN. Então, eu tenho que mudar aqui que não é a idade da Ana. É o valor da idade. Tudo bem? Vamos colocar para rodar para ver o que acontece. Então, 23, eu tenho. Idade da Ana antes do aniversário é 23, tá certo. Idade da Ana depois do aniversário, só que dentro da função, 24, tá certo? Idade da Ana depois do aniversário, agora esse está na MEN, voltou para 23. Por que que está acontecendo isso? Aí a gente entra numa característica das funções que são passagem de valor por valor, por cópia, né? Por cópia por valor, e a outra que é a passagem por referência. Vocês estão lembrados? Falei com vocês que quando a gente chama essa função, na verdade, a gente está passando o conteúdo que tem dentro dessa idade da Ana. Quando ele vai executar a função que foi definida aqui, ele faz uma cópia, ou seja, eu tenho duas variáveis diferentes. Eu tenho aqui a idade da Ana, que foi definido na MEN com 23. O valor 23 vai ser copiado para essa outra variável idade. Essa idade vai ser incrementada, só que depois que sai do contexto dessa função, desse escopo da função, eu não consigo fazer com que o valor modificado seja visível dentro da MEN. Alguma sugestão de como eu poderia modificar e arrumar isso? Sugestões? O que vocês acham? Opa. A função pode retornar o inteiro. Muito bem, Lucas, essa é uma forma. Então, a gente poderia fazer o quê? Ao invés de colocar a idade igual a idade mais um, vou até tirar esse printf, porque a gente viu que funciona. Então, a gente poderia pegar a ideia do Lucas e colocar um int aqui. E vou colocar o quê? Return idade. Ele atualiza a idade, retorna a idade. Tudo bem? E aí, lá dentro da minha main, eu preciso falar que a idade da Ana recebe a idade atualizada. Tudo bem? O resultado do atualiza a idade passando o próprio valor da idade da Ana. Vamos ver se dá certo. 23. Beleza. Uma forma certinho. Então, eu estou pegando o valor, atualizando o valor, aí eu retorno o valor atualizado, só que eu não posso esquecer de, na main, fazer essa ligação, tudo bem? Porque eu estou recebendo o valor atualizado. Mas agora vamos para outro caso. Vamos supor que agora eu quero, deixa eu ver o que eu quero fazer. Se eu quisesse atualizar duas variáveis diferentes, deixa eu pensar uma operação. Vamos supor que eu quero fazer o seguinte. Eu acho que tinha até um exercício para vocês no RI, que tinha dois índices, de I e J, por exemplo. Um andava de 0 até 10, o outro andava de 19 até... Não, um andava de 0 até 9 e o outro andava de 19 até 10. Então, eles iam em caminho contrários. É só no contexto de eu preciso atualizar duas variáveis diferentes. Tudo bem? Eu vou abrir, ao invés de criar outra main aqui, eu vou abrir outro arquivinho e coloco todos lá para vocês. Mais fácil, né? Rapidinho, pessoal. Não retorna 0. Belezinha. Então, olha só. Eu quero criar uma função. Vou deixar por enquanto void e vou chamar de atualiza índices. Bem, nesse meu atualiza índices, ele vai receber
um x e um y. Quando eu for atualizar esses índices, eu quero que o meu x vá para mais 1 e o meu y vá para menos 1. Tudo bem? Ou seja, eu poderia então criar aqui, eu vou criar de propósito duas variáveis com nome diferentes. Eu vou chamar de i e j. Não vou fazer leitura não, vou falar que o meu i é 0 e o meu j é 20. Tudo bem? Então eu quero que o meu i vai indo, meu i vai de 0, 1, 2, 3, aí depende do tanto de vezes que eu fizer, e o meu j vai 20, 19, 18 e assim por diante. Tudo bem? Então ele começa em 0, o i começa em 0, o j começa em 20, e a gente vai fazendo essa inversão, né? Vai caminhando em caminhos contrários. Se eu colocar agora aqui o meu atualiza índices, eu posso muito bem passar o i e o j. Só que, se depois de chamar a função eu colocar o printf, vai acontecer o mesmo problema, né? Vou colocar aqui para ser apresentado o valor de i e depois o valor de j. I e j. Tudo bem? Só para... Opa, deixa eu tirar aqui. Só para a gente ver funcionando, ou na verdade não funcionando, né? Olha só, a gente tem o valor de i igual a 0, o valor de j igual a 20, nós chamamos a função de atualização, então ele foi para cá, fez o x++, só que o x tem uma cópia de i, certo? Que foi passado como o primeiro parâmetro. E o y foi para menos menos, ou seja, tem uma cópia de j e fez o menos menos. Só que depois de ter executado, não aconteceu nada. Tudo bem? O i continua em 0, o j continua em 20. Vamos ver se a função que não está funcionando, então vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só que ao invés de apresentar o valor de i e j, eu vou apresentar o valor de x e depois o valor de y. X, y. Vou colocar para rodar de novo. Tá feio, né? Deixa eu colocar um /m aqui. E deixa eu só indicar que está dentro da função. Para a gente saber que está dentro da função. Olha só, dentro da função, o x está em 1, tá certo? Ele foi de 0 para 1. O y foi também, tá certo, para 19, de 20 para 19. Só que o valor de i continua em 0, o valor de j continua em 20. Aí eu pergunto para vocês, o que eu faço agora? Dá para fazer um return de novo? Aí a gente vem num problema, né? Não dá. O return, ele tem a limitação de retornar apenas um valor. Aí eu poderia ter uma outra saída de criar duas funções diferentes, né? Uma para incrementar, outra para decrementar. Só que daí eu quero... Como o foco é mostrar ainda um outro detalhe para vocês, que daí, de novo, o Lucas falou para a gente, é a passagem por referência. Tudo bem? Aí agora, por favor, pessoal, prestem atenção, porque a gente vai mexer com ponteiros. Eu não vou entrar agora tão a fundo com vocês em ponteiro, mas eu preciso só que vocês entendam a abstração. Tudo bem? Não é difícil, mas é que parece que quando a gente fala em ponteiros, todo mundo assusta. Inicialmente, às vezes, até dá uma bugada na cabeça, mas é tranquilo. Vamos por partes. Olha o que a gente vai fazer aqui para modificar. Como eu falei para vocês até agora, quando a gente utiliza aqui essa passagem normal de valores, né, de parâmetros na função, independente da quantidade, a gente faz uma cópia. Ou seja, eu tenho duas variáveis que têm o nome j dentro da main, os valores dessas variáveis foram copiados para outras variáveis, então eu tenho agora outro espaço de memória para representar o x e o y, que copiaram os valores de i e j da main. Tudo bem? O que a gente pode fazer de diferente aqui? Eu posso fazer o seguinte, eu posso indicar para a minha função que quando ela for receber um valor, eu não quero que ela copie o valor da variável que está sendo passada, mas eu quero que ela copie, na verdade, a referência, ou seja, faça uma cópia do endereço da variável que está sendo passada. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, deixa eu abaixar um pouquinho, fica melhor. Vamos supor que quando a gente criou aqui
a minha variável I e J, eu vou criá-la separada só para colocar uns detalhezinhos aqui do lado. Como comentário, vamos supor que o endereço de I é referência hexadecimal, sei, o número da memória de I é 01234. É a localização da memória na RAM onde o I está localizado. E o J está no 9864. Tudo bem? Aqui, eu vou colocar até um Ezinho comercial aqui para indicar que é o número da memória dos dois. Tudo bem? Do jeito que a gente criou a nossa função, quando eu passo o I e o J, o que acontece? O meu X, ele recebe o valor de I. E o meu Y recebe o valor de J. Tudo bem? Cópia. O que a gente vai fazer agora? Eu quero que o X receba não o valor, agora eu quero que ele receba o endereço de I. E eu quero que o meu Y receba o endereço de J. Porque se ele tem o endereço das variáveis que foram passadas, ele consegue acessar o conteúdo. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Para eu indicar que agora o valor de x e de y não são cópias de valores, e sim indicações das referências das variáveis, eu preciso colocar um asterisco antes do nome da variável. Tudo bem? Em C, o que a gente está falando mesmo? A minha função atualiza índices, ela não retorna nada. Ela tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um ponteiro do tipo inteiro. Tudo bem? Na verdade, ele é o quê? Ele é um local de memória de um tipo inteiro. E o segundo parâmetro também é o local de onde o inteiro está. Por que é um ponteiro? Por que a gente dá esse nome? Porque a gente pode dizer, é só um esqueminha, que x está apontando para x. Tudo bem? Ele tem a localidade, então é como se ele conseguisse olhar x, ele está observando, ele está apontando para x. E da mesma forma, o y também, ele está apontando para o endereço de j, por isso esse nome ponteiro. Tudo bem até aqui? Deixa eu voltar para ver se vocês não estão desesperados aí. Tudo bem até aqui? É tranquilo, né? Tranquilo, maravilha. Obrigada, Lucas. Só que agora tem um detalhe. Se a gente tentar rodar nesse formato, a gente pode perceber que tem uma inconsistência aqui. O x agora, ele não está trabalhando com o conteúdo da minha variável y. Ele está trabalhando com o endereço da minha variável i. E o meu y não está também trabalhando com o conteúdo da minha variável j. Ele está trabalhando com a referência, ou seja, com o endereço da minha variável j. Só que quando a gente fez o mais, o menos aqui, não era no conteúdo, não era no valor que estava dentro da minha variável i, da minha variável j. Então, a gente precisa indicar isso, pessoal. Olha só. Quando é criação, ou, na verdade, só indicação de referência, ou seja, declaração, né, de variável, a gente utiliza o asterisco para indicar que, nesse caso, meu x é um ponteiro do tipo inteiro, e, nesse caso, meu y é um ponteiro do tipo inteiro. Quando a gente vai fazer a operação, o asterisco pode ser empregado também, e ele vai ser empregado aqui. Se eu deixar só x++, é como se eu estivesse dando um passo no ambiente de endereço de memória. Não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Eu quero acessar o conteúdo de x, certo? Ou seja, eu quero acessar, na verdade, o conteúdo para onde x aponta. Eu quero acessar o conteúdo de i. Para a gente acessar um conteúdo a partir de um ponteiro, eu preciso colocar asterisco de novo. Então, quando eu coloco agora asterisco x, eu estou dizendo, olha, é o conteúdo para onde x aponta, aí você faz o mais. E a mesma coisa aconteceria aqui. Asterisco y, porque acessa o conteúdo para onde y aponta, em outras palavras, acessa o conteúdo de j e faz o menos. Tudo bem? E agora o último detalhe, eu juro que é o último detalhe.
Se a gente ainda analisar o código, ainda está inconsistente. Porque a minha função recebe uma referência de memória. Ele é o ponteiro, ele é o endereço. E a gente está tentando passar aqui, olha, o conteúdo de I e o conteúdo de J. O que a gente precisa passar aqui? Eu preciso passar o endereço de I, porque o X vai receber a referência, o endereço de I. E a mesma coisa, o endereço de J. Tudo bem? Recapitulando, pessoal. Antes nós estávamos trabalhando com cópia. Com cópia não tem o asterisco, tudo bem? Porque indica ponteiro. Agora nós estamos trabalhando com referência, ou seja, com endereços de memória. Então eu estou recebendo um endereço de memória de um valor inteiro e depois eu estou recebendo mais outro endereço de memória de um valor inteiro. Ok? A partir desse endereço de memória, eu estou acessando o conteúdo que está vinculado com aquele endereço. Aí sim eu faço um incremento, mais. Na sequência, eu estou fazendo quase a mesma operação, só que agora é um decremento. Tudo bem? Eu vou até deixar o valor de x e de y aqui para vocês verem. Tudo bem? Não tá. Depois a gente faz uma brincadeirinha aqui. E atualizando também a chamada da função, como não é mais por cópia e sim por referência, então eu tenho que passar a referência de I, que é o endereço de I, e a referência de J, que é o endereço de J. E olha de novo aqui, depois eu tenho o I e o J. Tudo bem? Deixa eu colocar para rodar para vocês verem. Olha só. Dentro da função, então foi que eu tinha falado para vocês que eu ia deixar esse dentro da função. Olha os valores que foram apresentados para x e para y. Vocês estão vendo que é um valor meio doido? Por quê? Porque, na verdade, o que está dentro de x é o endereço de i. E o que está dentro de y é o endereço de j. Deixa eu mudar aqui. Para ao invés de porcento %i, eu vou colocar um %p, que é a representação do endereço, que é, na verdade, um ponteiro, né? Olha só, aí ele já apresenta para mim numa forma de representação hexadecimal, que é o mais utilizado para endereço de memória. Tudo bem? É o mesmo endereço, só que representado de... Não necessariamente o mesmo endereço, né? Porque eu abri e fechei. Mas está acontecendo agora a mesma operação, só numa outra codificação. Tudo bem? Então, eu tenho que o x, ele é o endereço, não é o endereço dele, é o endereço de i. O y é o endereço de j. Só que, como que eu faço para acessar o meu i e o j? É através do asterisco. Tudo bem? Deixa eu voltar. Aqui, que eu não estou vendo. Tranquilo. Pessoal, tudo bem até aqui? Maravilha, olha só, a gente já viu funções. Muito lindo, né? Eu vou voltar para ver se eu falei tudo com vocês. Então, maravilha. Achei que vocês iam reclamar, falando que, ai meu Deus, esse negócio de ponteiro me confunde, nananã. Então, topzera. Mas, Ronald, é isso mesmo. Se você até colocar o %i, eu acho que ele apresenta em hexadecimal. Mas é só porque é o mais usual em relação a endereços de memória. É um número, tudo bem? É um número que representa uma localização dentro da sua RAM, que é o endereço que foi alocado para aquela variável. E vai mudando. Pode acontecer de ser o mesmo se você executar 2 vezes diferentes, ou pode acontecer de ser diferente. Então, pode ser o mesmo ou não, né? Porque depende de o que ele encontrou para alocar, para representar aquela variável. Tudo bem? Letícia. Validação de entradas pode ser uma função, Letícia, mas não necessariamente. O que a gente fala de validação é, por exemplo, você está pedindo... Vamos supor que o meu programa é para fazer leitura de notas de alunos. Se a minha nota varia de 0 a 10, quando eu digo validação de entradas, é que se o usuário tentar digitar 20, eu preciso falar para ele, peraí, não dá, a nota vai de 0 a 10. Eu posso fazer isso em função, mas não necessariamente. Maravilha. Tudo bem até aqui? Tô achando vocês meio quietinhos hoje, tá? É o calor, né? Tá todo mundo dormindo na frente do computador. Eu vou terminar rapidinho, eu juro. Cansei, né, gente? Tá tenso.
Tá acabando. Vamos lá, eu juro que eu não vou demorar muito mais. Só para ver se eu falei tudo com vocês. Então, declaração de funções. Parâmetros, pode ter quantos eu quiser, sempre no parzinho, tipo do parâmetro, nome do parâmetro, vírgula. Tipo do parâmetro, nome do parâmetro. Se não tiver nenhum, por favor, coloquem os parênteses. Se eu não coloco parênteses, o meu programa vai achar que é uma variável e não uma função. Tudo bem? Então, os parâmetros são definidos na criação e os argumentos são passados quando a gente está utilizando as funções. Então, ou seja, se a gente colocar lá o verificar par ímpar e passei o 6 é o argumento da minha função. E o retorno é o valor devolvido, ou seja, a resposta da função. É obrigatório? Não. Mas se eu definir algum tipo de retorno, eu preciso dar um return com um tipo específico. Eu não posso fazer que ele vai retornar inteiro e tentar retornar um caractere, ou tentar retornar um float. Não posso. Tudo bem? Tem que ser tudo casadinho. Vamos para frente. Opa. Deu uma travada aqui para mim, pessoal. Pronto. Então, tem um exemplo aqui para vocês, né? Uma função básica de retorno inteiro. O nome é soma, então é como a gente está chamando aqui, né? E eu tenho int A e int B, 2 parâmetros. Dentro da função, tem uma variável que é dentro, só vale dentro da minha função soma, ela realiza a soma e dá um retorno do resultado. Nada me impediria de fazer return A mais B aqui direto também, tá bem? E dentro da main, eu tenho um R, que está recebendo o resultado dessa soma, e aqui está errado. Seria o R, né? Ou eu poderia fazer o seguinte, tirar essa linha e já colocar direto, soma igual %d, vírgula, soma, abre parênteses, 10,5, fecha parênteses da função soma e fecha parênteses do printf. Duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Como eu sei quando posso utilizar funções? Geralmente, Eduardo, a gente identifica, a necessidade de funções quando eu vou fazer várias vezes a mesma coisa. Então, se, por exemplo, até o que a Letícia tinha perguntado, se eu preciso fazer função para validação. De novo, o exemplo de se eu for fazer validação de nota toda hora. Se toda hora eu leio uma nota e preciso verificar se ela é válida ou não, eu posso criar uma função. Por quê? Porque aquele código vai ser executado várias vezes. Tudo bem? Outro caso também que eu posso identificar, né, como que eu posso levantar a necessidade de uma função. O meu programa é muito grande e tem várias responsabilidades, tem várias funcionalidades diferentes. Ao invés de a gente ir só codificando dentro da main, eu posso especificar, por exemplo, vou fazer um cadastro. Então, crio uma função cadastrar, faço toda a lógica de cadastrar dentro dela e depois chamo na main. Tudo bem? Não tem uma forma assim, sempre é assim. Aí, pessoal, vocês vão ver, programação. O que sempre acontece é que sempre depende de alguma coisa. Nunca tem uma forma de sempre que acontecer isso, faça isso. Tudo bem? Então é mais por necessidade. Respondi sua pergunta, Eduardo? Maravilha. Muito bom. Então, um detalhezinho que eu esqueci de falar para vocês, olha. Se por acaso eu não quiser definir a minha função antes da main, se eu quiser definir depois, ela funciona também. Só tem um detalhe. Eu preciso copiar a assinatura dela, que é o protótipo, né? Ou seja, void multiplica, float x, float y, e colocar antes da main. Tá vendo que tem um ponto e vírgula aqui? Então, a gente define só o protótipo, ou seja, qual vai ser a carinha da função, o tipo de retorno, o nome, o conjunto de parâmetros, e eu posso definir, fazer a implementação depois da main. Aí é questão de preferência. Tudo bem? Eu, particularmente, prefiro colocar tudo dentro antes da main, porque daí não fica repetido, né? A função já está lá. Mas
funciona do mesmo jeito, está correto do mesmo jeito. É tudo questão de preferência. Ok? Bem, aí foi o que a gente conversou. Passagem por valor. Quando a gente tem aqui, ó, valor A e B, então a gente está fazendo A mais 1, B mais 2. Fizemos até um printf dentro da função. Se agora na main a gente faz a chamada desse valor com N1 e N2, o valor de N1, que é 10, vai ser copiado para A, o valor de N2, que é 20, vai ser copiado para B. Então, nós temos agora 4 variáveis diferentes, N1 e N2, que foram definidos no contexto ou no escopo da main, e nós temos as variáveis A e B, tudo bem que foram criados na forma de parâmetros aqui, né? E dentro do escopo do valor. Então, são coisas diferentes. A e B do valor, N1 e N2 da main. Se a gente colocar para executar esse código, ele vai apresentar de novo que o A, na verdade o A não tem, né? O A e B, mas o valor de N1 e N2 seria 10 e 20. Não sofreram modificação nenhuma. E aí que a gente vai para passagem por referência. Tudo bem? Ao invés de a gente passar os valores de N1 e N2, nós passamos as referências, ou seja, nós passamos o endereço de N1, o endereço de N2. Só que eu preciso indicar isso na função. Como que eu indico que ele recebe uma referência e não um valor? Com um asterisco, tanto em A quanto em B. Olha só o que está acontecendo aqui em A, por exemplo. Eu estou tentando modificar o valor da referência de A, que é N1. Então, vou dizer que, olha, a referência de A, ou seja, acessa a variável para onde A aponta e você faz o quê? Atualiza. Atualiza com qual valor? Pega o próprio valor que está lá, então aparece de novo asterisco A e soma mais uma unidade. Tá cortando, Bianca? Ixi. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Júlia, você pode parar um pouquinho? Eu tô terminando minha aula, só que tá cortando. Pode ser? Pode. Daí daqui a pouco você continua. Ai, tá, começou a cortar tudo. Pessoal, vejam se melhorou. Desculpa, eu mutei aqui, que eu fui trocar de lugar. Tá bem, então, me deem só um retorno de até que parte vocês conseguiram acompanhar certinho, só para eu saber de onde eu retorno. Pessoal? Nessa parte, tá. Então, o anterior deu para acompanhar tranquilo? Maravilha, então. Então, olha só. Eu vou voltar só para vocês verem a diferença, então. A gente tinha falado de passagem por valor, onde eu tenho, então, cópia de valores, né? N1 e N2 da main, A e B do valor. Quando a gente for para referência, agora a gente tem na main, com a chamada da função valor, eu passo a referência, ou seja, o endereço de N1 e depois o endereço de N2. Tudo bem? Só que eu preciso indicar que agora a minha função recebe referências, ou seja, recebe endereço de memória, e não valores, não cópias de valores. Então, eu preciso indicar que é um ponteiro. Então, vem aqui com o meu asterisco A, asterisco B, que indica que são ponteiros, ou seja, recebe endereços de memória. Só que, como A e B são endereços de memória, eu não posso fazer direto, né? A igual a A mais 1. Eu preciso indicar que eu preciso acessar o conteúdo para onde A aponta e atualizar, que é o igualzinho, né? Atribuição. Depois, de novo, asterisco A indicando que vou pegar esse mesmo conteúdo, ou seja, o 10, e vou somar mais 1. Aí sim, se a gente colocar para rodar,
o resultado final aqui em N1 e N2 vai ser o quê? Vai ser 11 e vai ser 22. Tudo bem? Que é a operação que a função está fazendo. Tudo bem? Até aqui? Tá acabando, gente, tá acabando. Força na peruca. Alguns detalhes. As nossas funções podem trabalhar com estruturas, podem trabalhar com vetores, com matrizes. Tudo bem? Então, como os outros tipos, assim como int, float, char, a gente pode passar a estrutura. Ele pode ser passado como parâmetro ou como referência, da mesma forma. E pode ser usado no retorno também. Tem um exemplinho aqui para vocês. Olha só, nós temos uma estrutura que tem o nome de registro, e aqui, como parâmetro da função, nós estamos passando a conta, que é um registro, ou seja, dentro dessa conta tem um número, um nome e um saldo. E nós temos um outro parâmetro, que é o segundo parâmetro, que é um float, valor. Tudo bem? E conta ponto saldo foi o que a gente viu, acho que foi na última aula, né? Para a gente acessar um campo de uma estrutura, nós utilizamos o ponto. Então, o saldo vai ser atualizado e depois só um printf. Tudo bem? Aí, opa, esqueci de falar um detalhinho, né? Como a gente está passando conta aqui como não sendo uma referência, de novo, ele cria o quê? Ele cria uma cópia. Então, nós teríamos aqui a nossa variável var da main e depois a variável conta do debitar. O que a gente faz para trabalhar com a mesma variável, né, sem cópia? Aí eu tenho que passar como ponteiro, como uma referência. Tudo bem? E olha só o detalhezinho aqui. Eu estou tentando acessar a variável para onde a minha conta aponta, então asterisco conta, e a partir dessa referência, ponto saldo. Ok? Se fosse o return, seria só simplesmente, né, return registro. O debitar até daria para fazer nesse formato. Ao invés de ser void, eu coloco do tipo registro, e na próxima linha eu coloco um return, o meu conta. Como é uma única variável, é até uma opção, né, para não precisar ficar mexendo com referência. Daí é tudo questão de preferência também. Os arrays, pessoal, que na verdade são os vetores, ele tem uma característica diferente. Quando a gente passa e indica esse int, m, abre e fecha colchetes, a gente está indicando que vai receber um vetor, né, que só tem uma dimensão. Quais são os dois detalhes que eu preciso saber aqui? Todo vetor ou toda matriz, ela sempre passa o endereço. Independente se você colocar um asterisco aqui ou não, ele vai passar o endereço. Por quê? Vocês estão lembrados até que na leitura de string a gente não coloca o e-comercial? Porque a gente está trabalhando com um conjunto de posições e não com apenas um. Então nem preciso me preocupar. Vetores sempre são passados como referência. Só que a gente precisa passar o tamanho. Tudo bem? Então, se eu for fazer alguma operação, por exemplo, eu tenho um vetor de 10 posições e eu quero fazer o incremento em cada uma das 10 posições. Necessariamente, eu preciso passar o tamanho do meu vetor para que eu consiga fazer a manipulação. Tudo bem? Tem um exemplinho até aqui, olha só, para calcular produto escalar, né? Então, a gente tem, olha, o tamanho 5, e nós temos dois vetores. O primeiro vetor, que é meu vetor 1, tem os valores 1, 2, 3, 4, 5, e o meu vetor 2 também, que tem os mesmos valores. Tudo bem? O produto escalar seria o quê? A multiplicação de 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e assim por diante, certo? É o correspondente de cada posição. Ok? Quando a gente chama essa função, olha só, a gente não está passando o e-comercial, nem aqui, nem aqui. Por quê? Porque eles são vetores. Como eles são vetores, passando apenas o nome, eu já consigo passar a referência. Se eu quiser obrigatoriamente usar o e-comercial, eu teria que fazer o seguinte, colocar o e-comercial, eu vou chamar de V aqui para ficar mais fácil para digitar. Só que eu teria que passar o endereço da primeira posição, da posição 0. E a mesma coisa aqui. Mas aí não é necessário, né? Quando eu passo o nome, já passo o endereço da primeira posição. E percebam que na função também não tem um asterisco. Eu só indico que é
o vetor através do abre e fecha colchetes. Não esqueçam do M. Nesse caso específico, a gente passou apenas um valor inteiro do tamanho, porque os dois vetores têm a mesma dimensão, têm o mesmo tamanho. Se fosse tamanhos diferentes, eu teria que passar int n, vírgula, int m, por exemplo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tô terminando. Escopo de variáveis. A gente já conversou com isso. Acho que tá faltando um detalhezinho só para mostrar para vocês. Que é o quê? O que vem a ser esse escopo? Escopo de variáveis é a região onde ela pode ser utilizada. Então, é onde ela vale, é onde ela existe, é onde ela é visível. É onde eu posso utilizar. Tudo bem? A gente falou no nosso programa, no exemplo do CodeBlocks, das variáveis locais. As variáveis locais, elas são pertencentes a um certo escopo de uma função. Eu vou voltar um minutinho com vocês, no CodeBlocks de novo, só para mostrar para vocês a global. Vamos lá, olha só. Aqui, deixa eu só criar um outro arquivo para ter os 3 exemplos para vocês. Só um segundinho. Então, eu vou fazer até o seguinte, vou copiar tudo, devia ter copiado, né? Mas, vamos lá. A gente trabalhou, então, olha só, primeiro, trabalhando com valores por cópia, agora a gente trabalhou com referência. Mas você fala, não sei, vou criar um vetor, esse vetor vai ser utilizado em várias funções, eu queria uma forma de deixar ele ser... Ele visível para todas as minhas funções. Vou dar um exemplo diferente aqui. Falta de criatividade, pessoal, e fica indeciso. Mas vamos lá. Olha só, vamos supor que eu tenho Tem que fazer com estrutura. Vai PDF rapidinho. Struct, e a gente vai utilizar 2 dados só. Vou colocar uma entidade e um nome. Meu nome com até 19 caracteres. E vai ser minha pessoa. Tudo bem? Aí, dentro da main, eu vou declarar um vetor de pessoa. Então, eu vou colocar pessoa, eu vou colocar lista com 10 pessoas diferentes. Só um exemplo. Tudo bem? Mas vamos supor que aqui eu tenho... Vem até a questão do Eduardo, acho que foi o Eduardo que perguntou, né? Quando que eu sei quando que eu utilizo funções? Vamos supor que o meu programa ele vai fazer várias operações. Ele vai cadastrar uma pessoa diferente, depois ele vai listar, depois ele vai buscar e ele vai ainda deletar. Estão vendo que a gente tem várias funcionalidades e se a gente ainda analisar, vai sempre agir sobre essa minha lista. Se a gente fosse criar as funções passando como parâmetro, eu teria, por exemplo, um void cadastrar. Aí eu teria que vou passar um int aqui, que vai ser o índice onde eu vou colocar a pessoa. E eu teria que passar pessoa, vou chamar só de L. E toda vez, para listar, buscar, eu teria sempre que passar esse meu vetor. Ou seja, é uma variável que compensa eu colocar em um formato onde todas as funções possam localizar, possam visualizar. O que a gente pode fazer, então? Nós podemos definir esse meu vetor, ao invés de local a main, eu vou dar um Ctrl X aqui. Depois de definir a estrutura, eu já vou deixar ele aqui em cima. Vocês percebem que essa minha lista não está relacionada, ela não foi declarada dentro de nenhuma função? Significa que todas as funções têm acesso a ela. Agora, se eu for fazer, por exemplo, a minha função cadastrar, eu não vou passar como parâmetro, mas ela tem acesso. Da mesma forma, se eu quiser fazer alguma coisa com a minha lista dentro da main, a main também tem acesso. Tudo bem? Vou até fazer só para vocês verem funcionando. Vou colocar um print. Não vou colocar printf, não. Vou colocar scanf direto.
um scanf de 1% D, e eu vou colocar na minha lista, na posição 0, só como exemplo, tá, pessoal? Idade. E na sequência, eu vou ler o nome, então, por 119, até que seja dado barra N, e vou colocar de novo na minha lista 0.9. Só para não dar problema, eu vou colocar o setBuff aqui, para não pular. Beleza, então olha só, essa minha função cadastrar também me churuca, né? Que ela tá sempre fazendo na posição 0. Poderia fazer uma forma. Eu não aguento. Vou colocar um int aqui. Toda vez que a minha função cadastrar for chamada, ela vai colocar na posição i, e depois eu tenho que fazer um int mais. Ficou faltando int igual a 0. Bem, então, na inicialização, meu i é igual a 0. Aí eu faço a leitura, se for a primeira vez, na posição i, que é 0, e depois faço o incremento. Tudo bem? Se eu quiser, por exemplo, agora, dentro da main, só para vocês verem que as duas funções acessam. Eu vou criar aqui um int k. O meu for vai fazer o seguinte, ele vai de k de 0 até o valor de i, tudo bem? Então, se eu chamar a função cadastrar, o i vai estar em 1, ele vai fazer uma vez. Com k++. E aí eu vou apresentar. Vou colocar um printf aqui de %S, %D e barra N, que vai ser o meu lista na posição k.nome e lista na posição k.idade. A gente já pode até perceber que ele não está reclamando, né? O lista está sendo visível nos dois. Se eu colocar para rodar agora, não aconteceu nada. Por quê? Vou até colocar um printf para vocês verem que ele está sim entrando na main. Ele só não está fazendo nada, ó, na main. Tá na main, só que não fez nada. Porque a gente não chamou o cadastrar. Se eu chamar, por exemplo, o cadastrar aqui, então vou chamar só uma vez. Ele tem que pedir a idade e depois o nome. Idade. Tá. Ai, vai começar a acontecer igual. Ah, não, erro meu. Erro comercial. Perdão. Agora sim. Esse é o 23 e a Ana. Aí na main ele apresentou para mim. Só tá grudadinho que eu esqueci de barra N. Tudo bem? Se eu chamasse, por exemplo, aqui 2 vezes, cadastrar. Então vai ser o 23 da Ana. Ele está num ciclo de novo. Na verdade, não está num ciclo, né? Ele está fazendo de novo a rotina do cadastrar. Agora vai ser o 40 do João. Apresentou para mim, a Ana 23 e João 40. Tudo bem? Ó, tem uma dica aí para vocês. Se alguém for fazer isso, sei que o grupo da Natália do Abner, eu acabei dando uma dicasinha aí para fazer cadastro. Provavelmente todo mundo vai acabar utilizando isso. Tudo bem? Que tem que fazer a operação de inserir em algum lugar, depois percorrer. Mas deu para entender, Abner, Natália? Vai acabar que todo mundo vai acabar utilizando isso mesmo. Só para vocês verem que tem em alguns momentos é interessante a gente colocar como variável global. Cuidado só. Quando a gente coloca como variável global, pode acontecer um problema que é difícil de caçar depois. Como todas as funções podem modificar, então todas as funções podem modificar. Um detalhezinho que você faz de diferente de onde não era para ser feito naquela função, todo o seu programa vai verificar isso. Então, cuidado. Tudo bem? É a questão de autonomia aí, né? Vem responsabilidade. Vai ficando mais fácil? Fica. Porque daí todo mundo enxerga, mas por todo mundo enxergar, todo mundo pode modificar. Tudo bem? Bem, então agora a gente já sabe o escopo de variáveis. Local definido dentro das chaves de alguma função, ou até mesmo, por exemplo, se eu definir uma variável dentro de um for, dentro de um if, ele vale só enquanto aquele if ou aquele for estiver aberto. Certo? Ainda com relação
a escopo de variáveis. Tem só uns detalhezinhos, olha, se eu quiser então definir as nossas variáveis globais, deixa eu mudar a corzinha aqui. A gente pode definir, não necessariamente aqui, né? Eu posso definir em qualquer ponto da minha função, por exemplo, do meu arquivo. Por exemplo, aqui, contanto que não esteja ligada, não esteja dentro das chaves de ninguém. Tudo bem? Se eu defino, por exemplo, uma variável aqui, ela só vai ser visível dentro da minha função 1. Se eu faço uma declaração aqui, vai ser visível só dentro da main. Para a gente tornar essa variável visível entre funções, aí é o esquema de parâmetros. Posso passar como parâmetro, como valor ou como referência. E só para a gente finalizar, nós temos também um outro detalhezinho em funções, que é a recursividade. Uma pena que a gente não está presencial, né? Porque daí tem a imitação do cachorrinho correndo atrás da cauda. É um ciclo, pessoal. É uma função onde, dentro dela mesma, ela se chama. Tudo bem? Aí tem a questão de quando a gente abre aqui, divido com vocês a tela, acaba sendo uma recursividade, né? Porque a minha tela chama, na verdade, está apresentando a tela que vocês entenderam, né? Vai sendo um ciclo. Então, vai sendo sempre essa chamada e não tem fim, é como se não tivesse fim. Mas aí vem a questão. Se não tem fim, como que a gente vai fazer, então, para retornar algum valor? Porque se ela se chama, daí ela se chama de novo, se chama de novo, se chama de novo, se chama de novo, não tem como a gente ter um valor para parar e começar a retornar um valor. Aí tem um detalhe muito importante no caso da recursividade, que é quando nós estamos pensando em trabalhar com recursividade, a primeira coisa que eu penso é quando é o caso de parada. Tudo bem? Porque o que acontece? Eu chamo a minha função dentro dela mesma, mas tem uma hora que ela tem que parar de se chamar. E quando ela para de se chamar, né, de ser chamada por ela mesma, ela começa a retornar valor. Então, começa a retornar. Tudo bem? Então, são os casos de parada. Acho que tem um exemplo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, tem um outro detalhe também. Geralmente, as funções recursivas podem ser substituídas por um ciclo, por uma repetição. Tudo bem? Que é o que a gente chama de função iterativa. Olha só a questão do fatorial. Se a gente lembrar lá da matemática, quando a gente precisa calcular o fatorial de algum número, primeiro que é sempre um número natural, e a gente faz sempre o número vezes ele menos 1, depois vezes ele menos 2, até chegar ele no 1, né? Então, por exemplo, do 5, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que se eu for analisar o 4, 3, esse pedacinho aqui, na verdade é o 4 fatorial, né? Então, como que eu posso analisar, né? Uma outra forma de fazer isso. O 5 fatorial nada mais é do que 5 vezes 4 fatorial, que nada mais é do que o 5 que eu já tinha, mas eu posso abrir o 4. O 4 é 4 vezes 3 fatorial. Só que o 3 eu posso abrir também ele em 3 vezes 2 fatorial, que pode também ser aberto em 2 vezes 1. Um fatorial que vai ser o 1 mesmo, né? Olha a função recursiva. Então, eu tenho int fatorial, é uma função que retorna o inteiro, o nome é fatorial. E eu recebo um valor n. Tudo bem? E nós temos dois casos aqui. Esse primeiro caso que está dentro do if é o meu caso de parada. Ou seja, se o valor for 1, não tem como eu fazer 1 vezes 0 fatorial, depois 0 vezes menos 1 fatorial. Não, ele parou, então é 1. O fatorial de 1 é 1. Tudo bem? Então, se eu estiver chamando essa função com o n igual a 1, eu sei que eu já tenho que retornar 1. Caso contrário, o que eu vou fazer? Por exemplo, se o meu n for 5, eu vou fazer n vezes a própria função que eu estou definindo, que é fatorial. Só que agora, olha o argumento. É o mesmo valor que eu recebi aqui, só que menos uma unidade. Ele vai sempre diminuindo. Tudo bem? É outro detalhe que a gente precisa ficar esperto.
Se eu sempre fizer aqui return n vezes fatorial de n, vocês percebem que a gente não caminha para chegar no caso de parada? Nesse caso, vai dar maior problema, vai dar overflow para vocês na execução. Por quê? Porque ele vai empilhando essas chamadas de função. Toda vez que na main ele tem uma, por exemplo, né, aqui na main a gente está chamando fatorial. Ele, para a execução da sequência da main, empilha a linha, né, tem uma certa codificação, coloca, olha, eu parei nessa linha. Aí ele vai para a função. Tudo bem? E aí, se a minha função, por sua vez, chama outra função, ele faz o mesmo processo. Olha o que acontece aqui no fatorial só de 5. Teve uma parada na main. Então, eu empilhei, né? Tive um dado lá dizendo, olha, eu parei nesse ponto. Aí ele veio para o fatorial de 5. Só que do fatorial de 5, ele chamou o fatorial de 4. Aí, de novo, mais um dado. Do fatorial de 4, eu chamei os dados também do fatorial de 3. Depois do 2. Depois do 1. Ah, Joyce, mas beleza, né? São só 5. Mas imagina essa chamada com um valor de fatorial de 1000. Tudo bem? A gente vai ter aí várias chamadas que chamam outra função, que chamam outra função, que chamam outra função. E a questão não é só do processamento da função em si, mas são os dados que nós precisamos armazenar para saber qual é o ponto onde eu retorno. Tudo bem? Maravilha. Só para finalizar de verdade. Coloquei um monte de ponto negativo para vocês da recursividade, né? Mas tem algumas soluções que elas acabam sendo viáveis, né? Acabam sendo melhor elaboradas quando a gente utiliza a recursividade. E tem alguns outros que para a gente fazer da forma iterativa vai ficando muito complicado. Vocês vão ver recursividade mais aprofundado na disciplina de estruturas de dados 1. Eu não lembro se é 1 ou 2, que é no terceiro ou no quarto semestre. Que aí vocês começam a trabalhar com árvores. E para vocês fazerem um percurso de árvores, aí a recursividade não vai ter como fugir. Tudo bem? Acho que a gente acabou. Já acabamos. Belezura? Dúvidas? Hoje foi pesadinho, né? Mas deu para ver ainda com exemplos. Acho que vai ficando mais fácil do que eu só ficar falando na cabeça de vocês. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, questionamentos, reclamações? Tô achando vocês muito quietos hoje. A data da prova. Não falei, Marcos? Olha só. Eu conversei com a professora Argemiro semana passada sobre isso, mas a gente não colocou nenhum dia. Vocês já entregaram 3 exercícios pra gente, que eu não lembro se foi da semana passada ou semana retrasada. Acho que foi da semana passada. A gente vai colocar uns exercícios para vocês fazerem, sim, como avaliativo. Eu vou fazer o seguinte, Marcos, na disponibilização do material dessa próxima semana, a gente coloca isso para vocês. Uma semana. Vai ser assim, Gabriele. Não tem como. A gente ficou pensando sobre isso, de agendar, por exemplo, uma sexta-feira para vocês fazerem a prova das 7h30 até umas 10 horas. Primeiro que sacanagem, né? Sexta-feira aí, mas enfim. Vai que acontece de cair a internet. Então, é meio tenso, né? Então, provavelmente a gente vai colocar assim para vocês fazerem durante a semana e daí vocês entregam pra gente. Daí, pessoal, eu acho assim, a gente conversou isso na primeira aula remota. O interesse de aprendizado, o maior tem que ser de vocês, não é verdade? E se vocês quiserem passar a perna na gente, não adianta, vocês são espertos. Até presencialmente vocês acabam fazendo isso. Então a gente pede para vocês que tentem fazer, até os exercícios do RI, vocês
fiquei muito feliz com o empenho de vocês, parabéns para a turma toda que estavam procurando, estavam tentando fazer, que é prática, programação é isso. E não vai ter como fugir disso mais, pessoal, até o sexto semestre é programação, né? E eu espero que vocês gostem disso, porque daí vai ser no trabalho, não vai ter como fugir de programação. A não ser que vocês queiram ir para uma outra área de gerenciamento de projetos, mas mesmo assim, precisa saber da programação, tá bem? Mas ainda respondendo, né, em suma, a gente vai colocar para vocês, então, mais informações. Vai ter exercício valendo nota, vai ser durante a semana, aí vocês entregam, mas eu não sei direito, não sei se na próxima semana. Vocês estão com um projeto ainda, né? Mas eu já podia colocar logo. Bem, até semana que vem a gente já tem um parecer para vocês. Pode ficar assim? O exercício do dia 13, Natália, foram os 3 exercícios que vocês entregaram em grupo pelo Moodle, é isso mesmo? Sim. Ah, então vale nota sim. Esse sim. Eu só peço desculpa para vocês, mas é que do dia assim eu tô ficando até meio perdida. Deixa eu voltar aqui, eu já até respondo direitinho para vocês. Eu acho que é do dia 5, não foi? Dia 4, deixa eu ver. Ah, sim, que é para entregar até o dia 3. É isso mesmo, desculpa, Natália, confusão minha. É isso. Entrega até dia 3. Por favor, entreguem, hein? É o desafio, é isso mesmo, Marco. São os 3, né? Para vocês fazerem em grupo, dá para vocês discutirem aí. E só lembrando, não precisa todo mundo fazer a submissão. Até ajudem a gente nisso. Uma pessoa do grupo apenas faz a submissão. Dia 14? Eu acho que. Ah, Abner, até dia 13. Até dia 13, às 23h59. Não parece que mandou? Marcos, eu vou dar uma olhada, porque ele apresenta, tem uma tabelinha que ele mostra para mim quem fez a submissão, mesmo que não tenha dado 100% correto. Eu dou uma olhada. Se você puder me mandar por e-mail o número do exercício e a lista que não está aparecendo para você, eu verifico? Pode ser? Maravilha. Se a pessoa fizer a submissão, os outros não vão ter. Nos que não. Desculpa, Lucas, eu não entendi. Se não. Você está dizendo em relação à lista toda? Ah, no Moodle. Ah, mas no Moodle vocês podem colocar o checkzinho. Não, mas eu não consegui fazer. Bem que podia, né? Vocês fazerem as entregas e já ficar o checkzinho lá, mas não, daí tá para vocês mesmo marcarem como feitos. A gente colocou isso até para a questão de organização de vocês, para ver se tem alguma coisa pendente ou não. Não dá problema não, Abner. Ele tá no automático, uai. Até dos exercícios, Letícia, do RI. Deixa eu ver, só um minutinho. Ah, tá, peraí, desculpa então. Achei que vocês estavam falando dos exercícios do RI. Do RI, vocês podem marcar manualmente a caixinha como feito. Com relação ao desafio, ele só vai ficar marcado mesmo se vocês enviarem. Agora que eu pensei, né, como vai ser só um do grupo, não vai ficar marcado para todo mundo. Eu mudo isso também. Estou aprendendo também, pessoal, está aprendendo. Deixa eu ver aqui, que eu acho que ele. Conclusão.
Deixa eu ver que já muda aqui. Prontinho. Agora vai. Quando vocês clicarem, então, agora, dá para marcar como feito manualmente. São só pra... Peraí, pessoal, perdi na caixinha do desafio, só enviando arquivo. É isso mesmo. Ronald já está modificado lá, se vocês quiserem marcar. Do RI não, do dia 13 ele está no automático. Tá assim, Letícia? Os cheques, sim. Alguns sim, mas a gente está fazendo uma série. Porque assim, pessoal, tem a parte do professor no Moodle. E nessa parte eu consigo verificar o que vocês estão, quais são os materiais que vocês entraram, não entraram. Mas os cheques acabaram ficando mais para a organização de vocês mesmo. Funcionam, isso mesmo, Mísia. A gente está vendo até, eu conversei com o pessoal que faz o gerenciamento do Moodle, tem até um outro recurso que vocês começam a ver o percentual de finalização do curso. Acho que ficaria interessante, né? Mas aí são firulinhas, né? Sim, dá mesmo para fazer, Mísia, dá para ver as atividades. Tem um acompanhamento das atividades que vocês fazem ou não. Lucas, eu tentei arrumar aquilo, mas eu não sei o que está acontecendo, que não está indo, porque ele está configurado para que, se você entrou no material, que está até compartilhadinho, né, daria o check, e não foi. Eu olhei, deixa eu já olhar lá, 7/8, só um minutinho, aí vocês podem até fazer o teste. Que é a revisão, né? Deixa eu editar aqui, só um minutinho. Maravilha, Abner, podem ir. Pessoal, vou até parar a gravação aqui, tá bem? Para quem precisa sair, a gente já finalizou a aula e vejo vocês na semana que vem. Se Deus quiser, bom final de semana.